Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. E hoje é quinta-feira, dia da Turma do Fundão, que é o nosso quadro de Neurociência Aplicada à Educação, patrocinado pela Educação Inédita, que é uma consultoria especializada em entregar conteúdos de neurociência, formações em neurociência, grupos de estudo, oficinas, e todo o desenvolvimento que uma escola pode aproveitar dessa aplicação de neurociência direto na educação. E o tema de hoje é uma certa continuação do último vídeo, onde eu falei sobre um dos pilares que eu considero como pilares de conteúdo escolar, que são mais amigáveis, que são mais representativos para o desenvolvimento cerebral. E é óbvio que a explicação sobre o porquê desses pilares ela é relativamente complexa, porque ela está diretamente ligada a como a gente pode agrupar os conteúdos escolares para que eles fomentem um modo de pensar. No último vídeo, a lógica da natureza, porque eu havia tido uma experiência com um professor que entendeu que lógica da natureza era a mesma coisa que ciências da natureza, isso me fomentou a discutir mais profundamente esse tema, e isso foi o nosso assunto do último vídeo. E hoje, como eu prometi, nesse vídeo, eu vou destrinchar os outros três pilares, para vocês entenderem o conceito de uma forma mais ampla, né? Então, se a gente pegar todos os conteúdos escolares que existem, divididos em todas as disciplinas que a gente conhece, todas as formas, inclusive, de agrupamento, elas sempre vão prescindir, sempre serão desenvolvidas, essas divisões, pautadas nas afinidades que estes conteúdos têm entre si. Então, por exemplo, eu vou trabalhar ciências humanas a partir de uma perspectiva que é o ser humano como centro do estudo. Então, aqui vai caber a história, obviamente, mas vai caber também a geografia, porque tem a ver com a forma como nós ocupamos o espaço e a forma como nós nos relacionamos com esse espaço. E também vai envolver, por exemplo, literatura, ou filosofia, ou sociologia, né? Alguns desses conteúdos, inclusive, no novo ensino médio, foram jogados para fora, né? O que é um grande absurdo. Mas a gente sempre busca esses agrupamentos por afinidades. E a neurociência nos provoca a pensar de forma mais ampla, porque o que se espera dentro do desenvolvimento cerebral é que nós aprendamos determinados tipos de raciocínios, determinadas formas de abordagem sobre problemas ou sobre temas, né? E aí, eu passei um bom tempo debruçada sobre todos os conteúdos escolares, desde aqueles que são apresentados na educação infantil e durante todo o processo de desenvolvimento, até esse novo ensino médio e tudo que está se pensando a respeito de eletivas, a forma como ele está se organizando, né? E desenhei esses quatro pilares. Então, eu vou apresentar para vocês os quatro, né, de uma vez, assim, e contar esse raciocínio, e depois, ao longo dos outros vídeos da Turma do Fundão, a gente vai ter mais chances de discutir sobre isso, tá? Mas, basicamente, vocês já conhecem, que é a lógica da natureza. Se você não assistiu o vídeo passado, vale super a pena, porque eu explico com bastante detalhamento qual é a vantagem da gente pensar na natureza como uma forma de expressão de inteligência, né? E eu até, parece que as coisas vão sendo feitas meio de propósito, mas não. No Leia Comigo, que é o quadro de quarta-feira, eu estou trabalhando o livro A Estranha Ordem das Coisas, aqui no Nada Trivial. E esse livro, A Estranha Ordem das Coisas, fala exatamente sobre essas formas de inteligência que a natureza expressa. Só nesse livro do Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas, você já vê várias formas de inteligência que estão sendo expressas até mesmo por bactérias. Tá? E parte delas, inclusive, nos fomentam comportamentos que deveriam ser uma prática no século XXI, como é o caso da colaboração, como é o caso da aceitação da diversidade, da inclusão de todos, da não exclusão, né, de ninguém, que parece a mesma coisa, mas para mim soa um pouquinho diferente, porque para a gente ter que incluir significa que em um dado momento a gente excluiu, né? Então, a não exclusão é um movimento ainda mais positivo do que você pensar apenas em fazer a inclusão. Mas a lógica da natureza está lá bem clara nesse primeiro vídeo. Aí, o segundo pilar que eu gostaria de contar para vocês, né, seria o energias em transformação. E exatamente o que significa esse pilar?
é onde nós vamos nos debruçar sobre toda a forma de manifestação de energia da nossa natureza. Aí já não mais a biologia, mas agora forças que têm a ver com componentes químicos, com reações químicas, com liberação de energias ligadas a movimento, energias ligadas ao calor, energias ligadas à força, por exemplo, das águas, né? Recentemente, a gente teve um episódio trágico aqui no litoral de São Paulo, né, próximo da gente, em regiões que a gente costuma visitar, né, todo paulistano, toda pessoa do estado de São Paulo conhece bem aquela região, que tenha, obviamente, viajado ali para o litoral norte e tal. O litoral sul é até mais frequentado, mas o litoral norte também é bastante conhecido. Poxa, a força das águas, né? Como a gente não entender essa força da natureza que gera energia, que gera uma hidrelétrica? Então, um desses 4 pilares seria olhar para essas energias em transformação. Como é que esse processo de energia, tanto da produção dessa energia, como da transformação, como da forma de acesso a essa energia, é importante para a gente, porque isso nos ajuda a pensar em sustentabilidade, sem precisar, obviamente, ficar o tempo inteiro rezando uma cartilha do quanto que nós temos que ser empáticos com o nosso planeta. O planeta não precisa da nossa empatia. Nós é que precisamos ter conhecimento para poder ordenar esses fluxos de energia sem prejudicar o planeta, né? Então, aqui está um pilar bem importante. Aqui entra muita coisa de física e de química, também, obviamente, de matemática, tem muitas ciências exatas por aqui, mas também tem muita abstração que diz respeito ao uso e ocupação e a sociologia e a forma como nós vamos trabalhar essa energia produzida ao longo, né, das populações. Então, aqui tem história, aqui tem regime político, aqui tem um estudo, inclusive, do que a gente fez no passado, que não deveríamos seguir para o futuro com isso. Então, energias em transformação como um pilar. O terceiro pilar é construção de linguagens. E aqui, pessoal, linguagem é tipo tudo, né? Qualquer forma de estruturação de um recurso semiótico, com significado, mas que também com regramento de linguagem, que pode ser a linguagem da programação de algoritmos, mas pode ser também a linguagem da arte, pode ser e deve a música, pode ser a matemática e pode ser, obviamente, todas as línguas que nós usamos para nos comunicar, incluindo as línguas inclusivas, né, como o Braille, como Libras e por aí vai. E como que estas diversas linguagens humanas nos permitem expressar a nossa necessidade, a nossa natureza, inclusive esse nosso poder criativo que transcende a percepção, inclusive, de necessidade, né? Não dá para a gente justificar todo o poder criativo do ser humano pautado nisso. A linguagem criativa, a linguagem da criação, é onde isso está mais facilmente permeável, né? É muito comum, especialmente na primeira infância, as famílias, as escolas focarem no desenvolvimento da linguagem e da escrita da língua nativa, ou às vezes até do bilinguismo, mas esquecem da importância da linguagem musical, por exemplo, para a formação da linguagem matemática, ou da estruturação da arte para permitir que o indivíduo expresse sua melancolia, suas dores, suas emocionalidades, né? Isso pode ser através da música, pode ser através da poesia. E isso não precisa ser uma erudição, porque, veja, até mesmo o rap, que muitas vezes é considerado uma música que não tem tanta expressividade entre a comunidade, é uma linguagem altamente expressiva para quem a usa. Então, é muito importante que essas coisas apareçam na escola, porque é muito comum a escola escolher qual parte da vida dos alunos ela quer acolher e qual parte ela não quer. Quando, na verdade, o correto seria educar para a vida que o indivíduo está vivendo, educar para a vida que o indivíduo quer viver ou vai viver. Então, não sou eu que escolho qual é a música que o aluno escuta, mas ao descobrir
qual é a música que o aluno escuta, eu tenho que contextualizar isto como uma linguagem, como uma arte, como uma forma de expressão. E as construções de linguagens dizem respeito a tudo isso. Então, apresentar esse conceito de linguagem de forma ampla e trazer para este lugar todas essas formas, inclusive aquela que sempre é deixada de lado e que traz grandes penalizações, que é a linguagem matemática. Porque, ao ensinar a linguagem matemática, você é capaz de ensinar o raciocínio necessário para a matemática, e não apenas as contas, né? Os processos que são usados para fazer uma soma, uma divisão, uma subtração, ou depois uma função logarítmica, ou resolver uma equação de segundo grau, não é sobre isso. É sobre como se desenvolve uma linguagem que nos ajuda a trabalhar a partir de quantificações, de correlações, de relações, o estudo do nosso mundo, né? Isso vai formando outra camada, de outra forma de expressão de inteligência. Um quarto pilar seria os espaços dinâmicos, que é essa história do uso dos espaços. Eu fico muitas vezes boca aberta de quando eu pergunto numa sala, sei lá, tem 50 pessoas, eu estou falando para 50 pessoas, professores, empresários, líderes, né? Eu palestro aí, e quando eu começo a falar sobre essa coisa a formação do intelecto, do conteúdo, da discriminação, de como que o indivíduo vai crescendo numa espiral crescente em cada uma desses níveis de conteúdo, eu uso como exemplo essa questão dos espaços dinâmicos. E a coisa mais curiosa do mundo, independentemente da sala que eu tiver, tá? Se eu perguntar para as pessoas, gente, quantos metros quadrados tem essa sala? 20% tenta responder. Uma camada muito grande de pessoas tem dificuldade até de começar o raciocínio. Gente, tipo, quantos metros quadrados? Como assim? Acontece que as medidas de metros quadrados ou metros cúbicos, elas são uma iniciação ao conceito de dimensão. Depois, se esse indivíduo não entende dimensões, outras dimensões, e não consegue compreender como que, por exemplo, você vai construir um metaverso ou um multiverso, porque você está construindo outros espaços dinâmicos de utilização, ou se você não consegue compreender a ocupação de um território, né? O uso de um solo, porque justamente tem a ver com a forma como esse espaço está consolidado, ou se você não consegue compreender as ocupações geográficas de povos ou migrações, ou a própria compreensão, né, de que nós estamos numa terra redonda e que tem suas organizações geopolíticas muito bem estruturadas. Quer dizer, você fala assim, cara, mas para que isso? Porque o meu foco é em que forma de raciocínio as pessoas estão tendo acesso, a que forma de pensamento, a que modelo, a que tipo de correlação ela consegue fazer com o conhecimento que ela obtém. Porque o que nós estamos fazendo, que é encher eles de conteúdo, depois cobrar esse conteúdo no vestibular, ainda que muita gente diga que não é isso mais que a escola faz, que a escola moderna tem metodologia ativa, tem isso, tem aquilo. O que eu vejo é um monte de gente perguntando como é que ela resolve o vestibular. Então, se a gente pensasse num vestibular que busca outra forma de avaliação deste conhecimento, e olha só, o Enem, no início dele, quem é velho lembra, lá atrás, a ideia do Enem era trabalhar sobre pilares de conteúdo. Ainda, obviamente, aqueles pilares, vamos dizer assim, mais formais, né? Tinha lá ciências humanas, ciências da natureza e por aí vai. Mas a ideia era fazer uma integração. Tinha até um conjunto de questões que eram integrativas, né? Mas da educação privada, que está muito interessado em saber como é que tem uma métrica de resultado para conseguir aumentar a sua clientela, acaba influenciando muito esses nossos processos avaliativos. Isso é uma coisa que a gente também precisa cuidar, né? Então, estão aí os 4 pilares que a gente poderia trabalhar sobre eles no processo de desenvolvimento dos conteúdos escolares, pensando não só em aquisições de fatos ou dados, mas o mais importante deles, que é integrar esses conhecimentos para. Então, pessoal, são esses os 4 pilares que eu queria apresentar como forma de construção de um recurso de raciocínio que vai nos ajudar a entender o mundo e as necessidades nossas humanas neste planeta, com essa quantidade de população, a partir daquilo que a gente já amealhou de conhecimento. Então, se nós continuarmos a tratar nossos jovens e nossas crianças como receptáculos de conteúdos
e não nos preocuparmos sobre que forma de raciocínio eles estão desenvolvendo, nós não estamos educando-os para esse tempo que a gente está vivendo. Tá? Turma do Fundão é um oferecimento da Educação Inédita, que é uma consultoria especializada em entregar conteúdos de neurociência em escolas, formação de professores, oficinas e até mesmo na ajuda de grupos de estudo para desenvolvimento de mudanças curriculares que tragam mais neurociência para o seu cotidiano. Então, se você está precisando de alguma ajuda nesse sentido, chama a Educação Inédita para te dar essa força por aí, tá bom? Você pode conhecer mais sobre o trabalho da Educação Inédita no site ou até mesmo nos perfis sociais. Um grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã no nosso quadro de autoconhecimento, o Strong Brain, Cérebro Forte. Um abração para vocês e a gente se vê em breve.